Voltamos. Gente, a gente fez uma música, uma live inteira. Fiquei nervosa agora. Será que vai ficar 4? Será que vão ficar 4 lives para 4 músicas? Não, né? Tomara que a gente consiga melhorar isso. Gente, eu fechei a porta aqui, mas eu ainda tô de fone. Meu áudio tá dando muito eco? É porque a gente tá fazendo obra e o quarto tá totalmente vazio. Então é possível que esteja dando bastante eco. Tá ruim o meu som? Minha voz? Som. Alguém pode me responder? Se tá com muito eco meu microfone? Ah, obrigada, Maurício. Então eu vou ficar com a porta fechada. Por que a Rayane fica rindo muito alto lá da sala do Kaique? E aí fica vindo o som pra cá. Valeu, pessoal. Vou ficar de fone então. Só falta o Kaique entrar, né? Geral já entrou. Júlia, gostou? A gente ficou uma live inteira só falando de funk. Também demorou o funk pra chegar aqui, não é verdade? Não tinha... Foram o quê? 6 participantes sem nenhum funkzinho. Então, o funk quando chega tem que realmente ocupar uma live inteira, não tem jeito. Muita coisa pra falar dessa história. Gente, cadê o Kaique? Ai, fiquei nervosa, Kaique. Deixa eu colocar ele aqui. Como é que eu faço pra convidar? Eu não sei. Fazer uma transmissão ao vivo. Gente, adorei essa. Hi, meninas. Então, vamos lá. Tava falando que a gente gostou tanto demorou tanto pra chegar o funk no Sons da Caminhada. Quando chegou, a gente fez 50 minutos só de funk. Porque é muita coisa Porra, pra que falar, muita surpresa isso. história. É, Porra, não eu achava tô que ia ótima. demorar, que ia alongar tanto. Achei que ia, pelo Não, contrário, mas eu é tava assim. porque... Não, mas é muita coisa que tem realmente de funk pra falar, né? A Júlia colocou aqui. Eu acho que todo mundo tem um funk que marcou, mas como a gente mesmo marginaliza ele, muitas vezes rola uma vergonha de falar que foi marcante em uma determinada fase da vida. Com certeza. Total, Júlio. Sei que a gente está Muito tentando real isso. desconstruir. Então, sua segunda música, Kaique. Ó, Kaique, Hum, o barulho que você faz corta meu áudio. Aí, é, porra, foi sem mal. querer, sem querer ser Vou chata, parar, vou mas parar de tenta comer. não fazer barulho. Tô comendo, Porque né? senão depois vai ficar ruim. Tá, beleza. Qual é a sua segunda música, Kaique? Eu tenho até que dar uma coladinha aqui. Você consegue me dar essa cola, Reino? Deixa Não eu ver. consigo. Uma vez Flamengo, É Estácio porque eu... de Sá. Ah, tá. Lembrei. Cara, essa escolha, ela é uma escolha muito de certeza, assim, na minha vida. Que é o Flamengo. Em vários momentos da minha vida, assim, e aí eu comecei no Maracanã. Por que escolhi essa música como segunda? Porque foi no mesmo período ali, 2007, 2006, que eu fui a primeira vez ao estádio, né? Ao Maracanã. E também alguns outros aqui do Rio. Eu criei o hábito com a minha avó, né? Foi a primeira pessoa que me levou ao estádio, da gente ir ao estádio como um entretenimento, não necessariamente associado ao Flamengo, porque minha avó, inclusive, é botafoguense. Então a gente tinha um esquema que era os dois não pagavam, né? Por conta de eu ter pouca idade na época e ela já ser uma pessoa idosa. A gente conseguia uma gratuidade. Então, cara, a gente ia pro estádio, tipo assim, quarta e domingo, quase toda semana, assim. Às vezes não tem porque não tem jogo, né? Às vezes é um jogo fora, um jogo tal, então nem sempre né? Não é toda semana que tem jogo. Mas a gente ia, tipo, Maracanã, aí quando inauguraram o Engenhão, ou então o que era mais lá pertinho da gente, que era o Edson Passos, né? Que é o novo estádio do América.
Então eu tenho esse hábito assim que me foi dado de herança, né, pela minha avó. E tem toda uma história na minha família também com futebol. Meu avô, na verdade meu bisavô, o pai da minha avó, essa que me levou para os estádios, ele também teve um time lá em São João. Para vocês que ainda têm avô e avó vivo, acho que vale a pena perguntar depois sobre isso. Ele tinha um time muito famoso, chegou a ter algum tipo de fama que se chamava América Suburbana. Era um time só composto por marinheiros da época. O que acontece? Meu avô, ele vem de Alagoas para o Rio para fugir, porque na época estava rolando uma convocação de basicamente todos os homens do Brasil para a Segunda Guerra. E aí ele não consegue, cara. Ele chega de Alagoas aqui no Rio e no ônibus a galera nem deixa os homens descer. Falou assim, pô, todas as mulheres descem, os homens vocês vão todos pra guerra. E aí ele, é levado. Aí ele dá maior sorte, porque desse processo todo ele consegue, enfim, sobreviver, né, à guerra. E aí ele volta e ele tem, tipo assim, um dado interessante nosso lá da família, que a primeira televisão de São João de Meriti era do bar do nosso bisavô. Porque é isso, né? Como premiação da guerra e a tecnologia, né? Nos países de lá, ainda mais pela coalizão que o Brasil fez, né? O lado que o Brasil escolheu. Então, como premiação, a tecnologia favorecia. Então, assim, cara, não era qualquer pessoa mesmo que tinha televisão, e quando veio pro Brasil, então, cara, a situação é completamente outra. Então, assim, minha avó, no caso, era criança naquela época, falava assim, caralho, jogos de futebol, que não sei o quê. Então, eu acho que a minha avó começou até a criar uma coisa com o futebol por essas duas questões, né? Do meu avô ter um time de futebol e era só os marinheiros, assim, a galera mais preparada fisicamente na época, né? Isso minha avó é de 37, então meu bisavô é de antes, com certeza. Então é isso, nessa época, então assim, as pessoas mais preparadas, as tecnologias do país, elas se concentravam basicamente no cunho militar, né? Dentro do militarismo, ou então das pessoas muito ricas. Então acho que minha avó teve essas duas experiências, com o meu avô sendo dono e técnico do time, era lá em São João mesmo, e por outro lado também nas transmissões, né? Porque acabava que assim, o centro de São João todo, a galera da época ali, ia pro mesmo bar para assistir os jogos, para escutar as novelas e assistir as novelas e tudo mais. Aí minha avó falava que era aquelas televisão, tipo assim, um trambolho, tamanho de uma TV, assim, de uma parede. E aí nesse processo todo, assim, eu... Falei. Eu só falei caralho. Eu achei que você ia falar caralho mas... E aí eu ia falar sobre isso, assim, sobre essa experiência que minha avó tem com o futebol. Minha avó é uma mulher que gosta de futebol, isso não é tão assim, né, normal da nossa sociedade. E eu acabo herdando isso dela, ela tá viva, né? Nem sei se herdar é a palavra certa, mas assim, eu acabo pegando isso dela, né? Eu puxei isso da minha avó, a gente gosta de falar assim. Porque é um hábito que a gente criou, é muito gostoso, assim, de ir lá, cara, independente do jogo que tá passando. A gente vai porque a gente gosta. E eu aprendi a gostar do Maracanã. E aí, especificamente o Flamengo, né, cara? Foi o time que me apaixonou, assim. Eu acho que é um movimento que, assim, sinceramente, eu acho que todas as pessoas um dia deveriam se permitir se apaixonar por uma torcida, tá ligado? Porque o movimento de torcidas do Brasil, ele é um movimento extremamente rico, extremamente diferente de movimentos de torcidas de outros países, inclusive países tradicionais dentro do aspecto do futebol. Tipo, por exemplo, a Inglaterra. O movimento de torcida daqui é completamente distinto do movimento de lá, e eu diria que é melhor. Melhor porque, cara, a gente é o primeiro país a ter inserção de instrumentos na bateria, ou seja, é um bloco, é o carnaval rolando na arquibancada. Isso não rola nos outros países, tá ligado? Ou pelo menos não rolava até então. Então, movimentos como a Raça, como a Jovem, ou seja, a Jovem, o nome inclusive é Jovem Flá, por conta, é a primeira Jovem, né? Inclusive para ser a torcida da garotada que não queria mais a charanga, porque a primeira torcida, a torcida do Flamengo em si, né, que tocava nos estádios, era a charanga rubro-negra. Então os caras ficavam o jogo inteiro tocando sopro pra caralho, para incentivar, e aí vem a torcida jovem que não estava muito mais afim de, né, dessa pegada aí de sopro, não sei o que, não estava muito mais afim de charanga, estava afim de uma parada nova, jovem. Então eles fundam a torcida jovem do Flamengo e tem outros movimentos como a Raça Rubro-Negra e por aí vai. Acho que a Raça não era nem raça no início, depois que virou Raça e pá. E aí todo esse movimento, então, ele é muito rico, porque na verdade tem um jogo lá embaixo rolando, e dependendo dos jogadores, é um jogo em que envolve os melhores praticantes daquele esporte no mundo ali na tua frente, né? Tem muito isso também às vezes. Tipo assim, a era de 80, 70 era foda no Rio de Janeiro, né, cara? O Rio de Janeiro tem um campeonato estadual como conhecido como o campeonato mais charmoso do Rio. Ou seja, é o campeonato onde você concentrava times com diferentes estratégias, times de diferentes classes mesmo, né? Tipo, tu pega o Bangu, que tem o estádio proletário Guilherme da Silveira, tu pega o Vasco, que tem um estádio, a história toda construída por trabalhadores e tudo mais. Então, assim, os movimentos do futebol para com nosso país, primeiramente, ele é muito complexo, né? E uma das complexidades, um dos capilares, é essa parte da torcida que, pra mim, é uma parada fascinante, sim, é fascinante. Eu vou pro jogo pra ficar, às vezes,
sabe? O jogo eu sei que, pô, várias vezes o Maracanã sabendo que o Flamengo provavelmente, o mais provável que o Flamengo ia perder. Mas, tipo assim, eu queria, às vezes, sabe, o lance que eu falei de segurança no início, a certeza que eu tenho na vida é que eu vou chegar lá e eu vou berrar e eu vou botar tudo pra fora, que o futebol também tem um pouco disso, né? Acho que o Simas fala um pouco disso, de o futebol ser o espaço da sociedade que as pessoas acham aceitável cometer diversas opressões, né? No meu caso, assim, né? Não faço essas coisas, não. Nem vou reivindicar isso, porque é isso, a gente é criado dessa maneira. Então, assim, cara, né? Sempre com o goleiro estar um tiro de meta, a gente chamava de bicha, né, por exemplo. A gente sempre, o maluco, não sei o que, sai daí, ô viadinho. Rolou tudo disso. Mas, ao mesmo tempo, também foi muito importante, porque foi lá mesmo que eu aprendi, lá mesmo que eu falei assim, brother, isso não faz nenhum sentido. E fora também as cutucadas que minha avó me dava. Porque é isso, quando eu fui pra lá, muito, né, ao Maracanã muito novo, a primeira vez, eu fui com a minha avó. Então, assim, várias das coisas a gente é criança, né, cara? A gente é papagaio, a gente reproduz. Então, eu vi a galera cantando, tipo assim, você pagou com traição, força jovem só tem cuzão. Aí minha avó, e aí? Que história é essa, cuzão, tá ligado? Tipo assim, ela dava um corte na hora, assim, de palavrão, essas paradas todas. E é isso, a didática, a pedagogia foi toda ali, no estádio também, assim. Eu fui criado também no estádio, isso que eu queria dizer no final. E pra mim, muito importante, a paixão grande foi o Flamengo. Aí, essa música, brother, pra mim, é assim, é a certeza que essa música vai tocar, tá ligado? Sabe quando tu vai na festa, tu quer que toque aquela música? Aí tu fala assim, cara, quando toca aquela música, porra, vou se fazer. Pra mim, essa música, assim, ela é de uma riqueza. Aí, talvez, tenha um pouco de clubismo, né? Talvez. Mas, pra mim, essa música é muito linda, assim. É de uma felicidade enorme. E é do Estácio também, né, cara? O Estácio é o Estácio. Respeito máximo. Ai, muito bom. Não, olha só, eu trouxe Kaique, né? Que eu pensei, vamos ter aulas, né? Um professor vai trazer aulas sobre a vida e tal. Não sabia que iam ter aulas sobre a sociedade, assim, maravilhoso. Não. A primeira foi sobre o movimento funk, agora sobre o movimento de torcida organizada, falando da história do Brasil, eu não sabia. Tudo isso que você apontou, né? Eu sabia que tinham diferenças, eu não sabia que tinha sido a primeira torcida a colocar instrumento. Bem a nossa cara, né? Eu gostei dessa informação. E a galera na arquibancada. E aí tem muita galera das escolas de samba. Aí, por exemplo, em São Paulo, o movimento já foi um pouco diferente. Esqueci, né? Tô comendo. O movimento foi um pouco diferente, porque lá tem duas escolas de samba que são ligadas completamente a clubes de futebol, né? A gente tem a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel, né? Que são, enfim, duas torcidas organizadas, de Corinthians e Palmeiras e Corinthians, respectivamente, e duas escolas de samba. Aqui no Rio não rolou esse movimento porque o samba ele é muito mais antigo, né, do que esse movimento de torcidas organizadas. Então, acabou que uma questão temporal são coisas distintas, mas, ainda assim, você vê, cara, assim, os caras que tocam, com certeza. Já tive algumas experiências, né, de trocar ideia com quem estava ali, né, fazendo o movimento tocando instrumento, mas a galera, assim, mistura pra caralho. Mas, por exemplo, tem muita galera que é da Mangueira. A galera da Mangueira, não sei agora, né? Porque o estádio tá mó arena, né? O processo de elitizar, né? E embranquecer. Mas esse processo de embranquecer o estádio, né? Que foi das arenas da Copa e tudo mais, tirou um pouco da galera pobre dos estádios, a galera preta. A gente também tem que falar sobre isso. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu queria falar sobre a galera que desce da Mangueira, né? Porque é o morro mais próximo, ou se um dos mais próximos. É o mais próximo mesmo. Pro outro lado, é distante. O mais próximo do Maracanã. Então, assim, cara, torcedores, é só tu imaginar. Quem é que toca na Mangueira deve torcer pra quem? Pros 5 grandes do Rio. Então, essa galera, com certeza, não deve ser difícil, ou não é fácil, mas não deve ser também tão difícil você, enfim, colar com uma torcida e chegar lá e tocar. Então, assim, eu tenho alguns amigos que já tiveram essa experiência de chegar, tocar e tocar até em torcidas de clubes que não eram o seu clube de coração, assim, porque rola muito mesmo, assim, tem a necessidade de ter alguém lá pra tocar e tudo mais. Não é fácil, né? Mas é um movimento que também se relaciona com as escolas de samba, né? Porque é fácil de imaginar, já é um outro coletivo, né? Então as pessoas já estão ali organizadas nesse coletivo, então, porra, vamos lá gastar onda no Maracanã e tocar uma caixinha? Bora. Então a gente, porra, vamos junto. Aí tu pega a tua caixa do Salgueiro, tu pega a minha, né? Cada um pega ali da tua escola, ou da mesma escola, né? Ou então se tu conhece outras pessoas, enfim. Então é um movimento que, por mais que não seja completamente associado às torcidas, as torcidas e clubes não são associados assim dessa maneira, né? Então, intrínseca, sei lá, acho que você falar. Mas ainda assim tem uma relação por conta da arquibancada, né? A arquibancada foi fundamental nesse processo. E uma parada que eu acabei de lembrar, você, Raíra, você já foi com certeza no Vaca Atolada, né? Já. Você tá em Cláudio Cruz, né? Não. O Cláudio é o dono do Vaca Atolada.
Ah, Ele é tá. um coroa e ele é o fundador da raça rubro-negra, pô. Que é a Caraca. torcida mais do Flamengo, talvez até em número, assim, quantidade, seja uma das maiores torcidas organizadas, né, do país, assim, porque é um movimento antigo, né? E agora, porra, completamente distribuído, tem raça, porra, Estados Unidos. Flamengo tem as paradas assim, tipo assim, é tão grande que, caralho, a galera da Austrália torce pro Flamengo. Fala assim, caralho, por que vocês torcem pro Flamengo? Qual é o motivo de vocês torcerem pro Flamengo? Mas rola, assim, umas paradas muito loucas, né? Que tem a ver com os monopólios de mídia, a Globo, né, na período de ditadura e por aí vai, essa coisa da torcida grande. Aham. É, eu achei curioso, assim, como é que tá imbricado através da música, né? O samba com as torcidas. Vou trazer agora, Kaique, a Ó, minha... rapidinho, Raí, eu vou te interromper rapidinho, só porque a Karine contribuiu, acho que pode ser interessante. Ela me deu uma gastada, né, professor, professor, mas ela falou além da Amante da Gaviões, tem a do São Paulo também, foi mal. Que ninguém fala, Dragões da Real, Real. Eu não falei da Dragões. A Dragões é legal, A Karine fica querendo trazer São Paulo para uma live carioca. Deixa ela. Então, como é que bateu pra mim, né? Eu senti, assim, porque tem uma molezazinha inicial, assim, bem no iniciozinho da música, e aí eu fiquei, tipo assim, meio, né, sentindo, mas aí depois ficou o braço de torcida aqui, tipo, pá, pá, né? Que é realmente como você colocou. E o samba no pé, porque eu achei interessante que você trouxe essa relação do samba com a torcida organizada, e eu escrevi aqui, tipo, porque foi como eu senti isso no meu corpo, né? O iniciozinho bem. E se a gente for querer interpretar, né, o corpo, essa molezinha inicial pode ser esse aconchego aí da vovó, da herança, né? E aí o Uhum. braço da torcida e o samba no pé, porque realmente é um ritmo, né, que traz. E o que eu escrevi aqui, oscilando depois no final, né? Começou o samba, ele é forte, mas ele vai oscilando. E Aham, aí verdade. essa forma de oscilar, eu coloquei muito assim uma sensação de porta-bandeira, assim como se eu estivesse carregando uma bandeira. E tem a ver com torcida organizada também, né? Uma bandeira ali pra gente ficar. Achei interessante que ao mesmo tempo relacionou com essa questão corporal, né? Tudo que você colocou. E aí as sensações e emoções. A primeira sensação foi implicância, né? Porque eu não sou Flamengo. Na verdade, eu não sou nem também muito Vasco, mas eu fui estimulada a ter implicância com o Flamengo. Acho que é por essa questão do monopólio que você colocou, e aí todo mundo fala É, mal, porque, né? Todos os outros times falam mal do Flamengo. Luizante. E aí eu botei implicância, rivalidade, desfile de Boa. carnaval, atravessar o Sambódromo, acho que a sensação de atravessar o Sambódromo me remeteu, né? E essa saudade de liberdade, porque o carnaval, o Sambódromo me lembra, né, Uhum. essa rua que a gente está não acessando nesse momento. E Sim. eu acho que você trouxe em assim, três palavras o que eu senti nessa música, assim, carnaval na arquibancada, que eu acho que é justamente essa relação que não é exatamente uma origem simbiótica, mas ela tem várias imbricações, né, que você falou muito bem. E, ao mesmo tempo, a, a letra, o trecho da letra que eu separei, né, a letra fala muito do Flamengo, fala da história do Flamengo, então, para quem não conhece, né, eu acho que é uma questão também de perceber a herança, de perceber a sua trajetória, tem muito a ver com o que você trouxe, né? Eu acho que é herança sim, porque você colocou da sua avó, ficou na dúvida da palavra, eu acho que é uma herança afetiva, né? Não é uma herança de objeto material, mas é um afeto que ela tinha e que passou para você. E se relacionar com essa paixão te lembra ela, né? Então não deixa de ser uma herança para mim, não. Acho que é até uma herança melhor do que sei lá, um cordão da minha mãe. As paixões da minha mãe carregadas em mim, e elas me movem, né? Essa herança é muito bonita. E aí o que eu coloquei da letra, corre, corre o tempo no olhar. Tem um trecho que eu acho que ela representa muito a letra em si como um todo, que ele fala corre o tempo no olhar, porque ele vai falando da história, né, dos grandes nomes do Flamengo e tal, e é como se passasse no olhar dele
o tempo, né, correndo, né, e todas as coisas acontecendo. E eu acho que quando você traz essa música, você acaba trazendo essa memória de todos os espaços que você teve, né, com a sua avó e as relações que você teve com a torcida, com ela e tal. Então, eu acho que tem a ver. E também o que eu pensei que tinha bastante a ver, né, para mim, assim, essas sensações olhar não só a torcida, né, mas agora a sensação que eu tive com o carnaval, né, de desfilar e atravessar o Sambódromo. Pensar um pouco como que quem está ali no Sambódromo é super protagonista, né? Porque é a escola que a pessoa gosta, é o momento, né, do ano que a pessoa gosta, que é o carnaval, é o ato de desfilar, tipo assim, eu sou o centro aqui, e eu sou o centro de uma coisa que eu torço, né? Eu torço para essa escola ganhar, no final das contas. Você vai fazendo a história ali com a sua presença e com a sua produção, seja dançando, seja coreografando, não sei, né? Seja tocando o instrumento, e ao mesmo tempo você é um torcedor, um admirador por aquele espaço, né, que é daquela escola, e ao mesmo tempo você está ali, então você meio que ocupa todos os papéis. Eu acho que é uma força que tem nesse movimento das escolas de samba, né, do ato de desfilar, que tem muitas histórias por trás. E eu acho que essa força ela acaba se relacionando também com a torcida, né? Porque eu não sou muito fã, né, de tipo futebol e tal, mas eu vejo fanáticos, né? Fanáticos, usar essa palavra, dizendo que eles, tipo assim, o que eles fazem interfere no jogo, né? Então, tipo assim, não, se eu não botar camisa tal, o meu time vai perder. E eu fico assim, cara, é um protagonismo, né, que a pessoa que torce percebe que tem, né? Então eu acho que tem um pouco dessa mistura assim também no carnaval, você ter algum tipo de ação sobre aquela situação, né? Que no caso é o jogo que tá passando na TV. Isso é assim, uma coisa bem de quem não torce, né? Mas enfim, essa foi minha relação com essa música. Entendi. Eu ia só complementar o que você falou, você separou a parte que é Gazela Negra, corre o vento no olhar. Será que você lembra? Então, Gazela Negra foi uma história muito interessante, por isso que é isso, né? A arte, ela tem vários significados. Esse corre o tempo no olhar poderia também ser, por exemplo, a gente tá assistindo o futebol, né? A gente tá vendo o tempo passar, porque são 90 minutos, e mais os acréscimos, a gente tá vendo o tempo passar no olhar, mano. Tipo assim, às vezes a gente não consegue esperar, tipo, 3 minutos no micro-ondas quando vai fazer o miojo, tá ligado? Ou então tu não consegue respirar 30 segundos, tu já fica meio ansioso. Mas aí no futebol é isso. São 90 minutos e mais os acréscimos, você ali, focado e tem que mandar energia, mano. Porque se não cantar, tipo assim, além do pescotapa, não, professor, mas assim, cara, além da galera falar, canta, porra! Se tu ficar lá no meio da organizada, né? Cara, tem uma questão que, assim, depende do que você acredita, mas eu acredito muito em energia, até porque é uma coisa, é um número, né? Energia é uma coisa quantitativa, né? Coisa que você dá. Se eu berrar, falar alto, falar baixo, são energias distintas. Então, essa energia, com certeza, ela se converte na hora ali da torcida. Por isso que a galera fala por exemplo, do Vasco, uma parada também que eu admiro pra caralho quando eu vou nos jogos do Vasco, é tipo assim, é a sensação de caldeirão em São Januário, mano. Assim, a sensação é que quem deve estar de dentro, tu fala assim, cara, eu tô no meio de estádio, no meio de uma favela. E tem a porrada de fanático viciado falando, vou torcer pro Vasco ser campeão. Sabe, é uma coisa que é, assim... E os caras pegarem 10% dessa energia, é por isso que às vezes eu fico bolado no estádio. Eu falo assim, cara, por que esse cara não tá jogando nada? Porque tá todo mundo berrando pra ele fazer a parada. Irmão, só vai. Mas assim, eu sei também que não é só simples assim, é uma questão de técnica também, né? Não é só a energia da vontade que vai resolver a parada. Tem técnica, estratégia, tática e coisas do tipo. E falando da Gazela Negra, a Gazela Negra ela foi uma atleta do Flamengo. Ela foi uma atleta de atletismo. Parece que é redundante, mas não é não. Ela foi atleta do atletismo e enfim, teve alguns recordes sul-americanos e tudo mais. Depois ela teve uma história muito bonita também no Flamengo, mas ela também passou por outros times. Ela virou treinadora de atletismo. Então, e aí ela, por conta da sua velocidade, dos seus recordes, ela ficou conhecida como Gazela Negra. Eu pesquisei o nome dela aqui porque eu não lembrava. Ela foi multicampeã Érica Lopes. Aí ela, gaúcha de nascimento, né? Mas ela se destacou nas provas de 100 e 200 metros rasos. Então, Gazela Negra também era da história do Flamengo, não só a história do futebol, né? Porque, inclusive, o nome do clube, né? Clube de Regatas, né? Surge enquanto regata, lá na Lagoa.
Depois tem alguns anos depois, se eu não me engano, o Flamengo é de 95, a regata. Eu acho que 1912. 1912 surge o futebol do Flamengo. Através de uma dissidência de alguns jogadores lá no Fluminense e tudo mais, e aí eles fundam o Flamengo. E aí tem essa história, né? Porque são 6 jovens, tem uma parte da letra que fala 6 jovens remadores fundam o clube de regata. Que é isso, são os 6 jovens que de fato fundam. E aí tem as relações com as camisas, enfim, tem muita história para contar, mas a Gazela Negra fez parte da história do Flamengo, e também tem várias interpretações para Gazela Negra, né? Enfim, poderia ser um jogador especificamente, né? Mas eu no início achava que era um jogador negro que corria muito. Aí depois eu fui pesquisar e falei assim, não é. É a história de uma outra pessoa que fez parte da história do Flamengo em outro esporte. Sim, muito foda. Muito maneiro essa percepção, porque a gente acaba com um trechinho, né, uma partezinha da música afundando na história. Eu acho que a ideia um pouco de quem escreve é essa, né? Trazer referências e aí a galera que curte pesquisar e se aprofundar mais. E fazer os links. Isso, fazer os links. Vamos para a terceira música, Kaique? Vamos. Você sabe qual é a terceira? Ou quer que eu fale? Eu tô colando. É isso, né? Eu esqueço, mas me fala aí. A terceira música é Diáspora, do Rael. Diáspora. Pode crer. Eu escolhi essa música porque eu desenvolvi um hábito, acho que a canção foi a primeira, mas eu desenvolvi um hábito um pouquinho antes de começar a escutar essa música, né, a primeira vez, sempre que eu for viajar para algum lugar em que eu vou ficar um tempo viajando, ou sei lá, ficar muitas horas no ônibus, né, coisa de quem mora longe, desenvolver hábitos para tu não sei lá, aproveitar esse tempo mesmo, né? E sempre dá pra ler, né, e tudo mais. E aí eu acabei levando isso pras viagens. Então sempre que eu vou viajar pra algum lugar, seja pra São João, ou seja, sei lá, pra qualquer outro lugar, eu escolho um álbum e eu gosto muito de me forçar a escutar o álbum. Hoje em dia até não preciso mais forçar, mas teve uma época que eu gostava só de escutar música solta. E isso tu perde, né, cara? Tem um percentual da arte que tu perde, do artista em si tu perde, porque ele não pensou na música solta. Hoje em dia que a gente tem uns movimentos, né, por conta de Facebook, Instagram, né, dessa modernidade líquida aí, de falar enfim, de músicas separadas, né? E aí é muito mais jogo e financeiramente melhor para o músico ou para musicista lançar um single, tá ligado? Porque aí você não precisa ter a produção do disco que gasta dinheiro, né? Então você lança um single, se pilhar o sucesso, vai pilhar a grana, né? A gente imagina, vai pintar grana, então da grana que surge e depois tu lança um álbum, né? Muita gente tem essa estratégia. E aí, cara, eu desenvolvi o hábito de ficar escutando a Karine Rituano, São Paulo aí de novo. Eu criei o hábito de pegar, então, sempre que viajava, selecionar um álbum e ficar escutando. Aí eu viajei em 2017. Foi um momento muito bom, e aí eu queria também falar desse momento. Em 2017 eu estava num emprego bom, assim, eu estava trabalhando numa escola. Não um emprego bom, mas eles me pagavam bem, quero dizer. E era uma escola privada, mas que tinha uma hora-aula muito alta mesmo, assim, para os padrões de Rio de Janeiro. Então foi algum momento da minha vida que eu tive algum tipo de segurança, e até a ponto de conseguir arquitetar viagem, assim. Consegui juntar um cascalhinho e falei assim, pô, vou viajar na virada, nas férias do meio do ano, né? Recesso, 15 dias ali. Aí eu acabei indo pra Bolívia. E eu decidi pegar o tal do trem da morte. Eu falei, eu quero ir nessa porra aí, trem da morte. Aí eu fui de ônibus daqui até Campo Grande, Corumbá, que é a fronteira. E Corumbá entrei pela fronteira e de lá já peguei o trem. Santa Cruz de La Serra, e de lá Santa Cruz peguei o trem lá pra cima. Aí é o caminho que você sobe a Bolívia inteira e você lá em cima você vai estar colado, né, um deserto. Peguei o trem da morte e depois fui para um deserto de sal e de lá você já meio que tá chegando no Chile. Esse foi o trajeto. Mas eu não queria falar do trajeto em si da música, né? Eu escolhi a música e na Bolívia em si, cara, eu sofri racismo, obviamente, né? Não tem como não. Mas uma parada que bateu muito forte, que é, assim, ali eu tava num espaço em que eu com certeza era turista, tá ligado? Porque a Bolívia em si, historicamente, ela não tem uma escravidão tão alarmante, quantitativamente tão grande quanto o Brasil, ou proporcionalmente quanto o Brasil, quanto Equador, quanto próprio Haiti, El Salvador, assim, alguns países latinos que tiveram uma escravidão do caralho, tipo assim, tu vê isso também na Argentina, por exemplo, né? Que nem a Bolívia, assim, não tem tanto preto por lá. Tem preto, óbvio, né? Mas não tem tanto como aqui. E aí na Bolívia, assim, todos os lugares que eu chegava, mó blecão, né, cara? Ou a galera, aí em vários momentos, ou a galera achava que eu era brasileiro mesmo, ou então achava que eu era dos Estados Unidos, né?
E aí, nesse processo, tipo assim, mano, eu não tinha como passar batido, que é algo que na minha vida nunca aconteceu, porque é assim, completamente oposto. Quando eu viajo dentro do Brasil, eu sempre pareço com alguém, porque a minha cor de pele é tipo, assim, tem o cachorro caramelo, e a minha cor de pele está para o cachorro caramelo, é isso, é diretamente proporcional, porque é o sonho, né, cara, da eugenia mesmo era fazer isso, né, dar uma esbranquiçada, mas eles gostam de um pretinho também, então eles querem fazer o caramelo, né. O sonho o plano de muita gente branca é fazer o filho caramelo mesmo, né? E aí eu acabei vindo caramelo também nessa história toda. Preto, porém caramelo. E é assim, pra mim, isso, viajar pra Bahia, viajar dentro do Espírito Santo, viajar em qualquer outro lugar, eu não sou um ser estranho logo de cara. Tudo bem, eu sou um ser estranho nessa perspectiva racial, né? Mas eu quero dizer que eu não pago de gringo. Eu vou na Bahia, a galera acha que eu tô de lá. Eu vou no Rio Grande do Norte, meu pai biológico é de lá. Eu vou em Alagoas, meu avô é de lá. Então, assim, eu nem penso e as pessoas também não praticam nenhum tipo de preconceito porque eu pareço de alguma maneira nativo, né? E isso pra mim sempre foi muito confortável. Nunca me fez pensar, só pensar nisso na Bolívia. Falei, cara, ele pode crer. Eu sou muito gringo aqui, né? E aí, nesse espaço, porra, eu tava escutando esse álbum que é do caralho, esse álbum do Rael, meu irmão, assim, acho que é Batidas do Meu Coração, ainda bem que eu escutei as Batidas do Meu Coração, um negócio desse, um álbum preto, assim, com umas letras vermelhas. E eu acho esse álbum, assim, muito rico, muito rico. A ponto de eu escolher essa música porque o título dela já diz bastante, né, Diáspora, e eu gosto do verso final, assim, mas depois a gente pode falar da letra. Mas a escolha foi por isso, assim, por conta de um processo que eu tava bem de grana, né, várias coisas, mas eu tava bem de grana, consegui fazer uma viagem, pô, só viajei uma vez na vida pra fora do país, que foi essa. Mas lá, assim, eu sofri vários preconceitos que eu nunca nem tinha pensado nisso, que é ser um ser completamente estranho, porque lá as pessoas têm olho puxado e cabelo liso. E aí foi mal, né? Eu tenho o olhão arregalado e o cabelo, né, crespo. Então é isso, né? Completamente diferente da galera lá. Mas ainda assim foi uma experiência muito boa, assim, muito boa. De falar espanhol, né? Enfim, praticar isso também. Mas esse processo de, sabe, ser uma pessoa completamente distinta, eu acho que eu queria, né? Foi por esse processo que pra mim foi mais evidente e essa música tava, tipo, durante o processo, essa música que tava nesse fone, tá ligado? Porque eu escolhi previamente, eu tava escutando já mesmo esse álbum. Então, assim, eu fico escutando direto, quando eu sempre viajo, eu escuto um álbum só de maneira. Sempre aí eu acabo, cara, quase saindo. Eu voltei da Bolívia quase o Rael mesmo, né? Às vezes eu já sabia todas as músicas de o teatro. Então, eu achei interessante isso que você colocou, que eu percebi depois com alguns amigos que curtem muita música também, utilizar a música para registrar momentos bons, né? Então, tipo assim, trazer memória mesmo, porque a gente está acostumado a registrar as coisas muito pelo afeto. E aí a gente pode construir, se a gente aprender isso, a gente pode construir isso e inventar formas de fazer isso, né? Então a gente acaba fazendo isso negativamente, tipo assim, eu lembro, olha para aquela pessoa, eu lembro daquela briga que eu tive com aquela pessoa e aí, tipo, eu tenho memória ruim dela. Mas a gente pode construir memórias positivas, tipo, pô, a partir da música, eu tô com uma viagem marcada, vou escolher um álbum que vai, tipo, me ajudar a registrar essa viagem. E isso vai ser bem maneiro, assim, você trazendo isso é uma parada bem legal, assim, pra dar ideia pra galera, pra mim também, enfim. E, ao mesmo tempo, você fala que é um dos melhores momentos da sua vida, você passou por situações ainda assim muito duras, né? E eu acho bom você trazer isso, Kaique, porque é isso, assim, as pessoas elas acabam pensando, mas a questão racial, as pessoas que eu falo, né, a sociedade racista emprega muito isso, não, mas a questão racial nem é tão assim aqui no Brasil, o que é uma questão mais de grana, quem tem dinheiro, tipo assim, vive e tal, e tipo, não, é para registrar que até para a pessoa negra, até nos momentos mais felizes, ainda assim vai existir o racismo, ainda assim vai ter que lutar contra isso, vai ter que sofrer com relação a isso, e tipo, isso não é uma coisa aceitável, né? Isso é bom você trazer para a gente pensar um pouco sobre isso, assim, foi um momento bem interessante para você e ao mesmo tempo você teve que sofrer algumas dores, né? Que, enfim, são estruturas racistas que a gente... E é claro que na Bolívia isso vai ser mais forte, né? Porque como você trouxe, você aquele produto, né, da miscigenação idealizada, do embranquecimento da população mesmo, né? Eu também. Então, entender essa cor no Brasil é diferente, né? Ou como que o racismo se dá no Brasil em comparação com as pessoas mais retintas é completamente diferente mesmo. Não que não exista, mas é uma forma mais sutil.
E aí, vou para análise falei um pouco do que você trouxe, vou para análise de como bateu para mim a música, tá? É, no Corpo Dançante, assim, ela trouxe uma cabeça meio no iniciozinho, a introduçãozinha, uma cabeça minha cabeça assim meio girando, assim, meio que tipo é, meio que fazendo um reconhecimento espacial. Depois o pezinho andando, eu achei muito legal porque você falou de viagem, né? E comigo foi assim, o pezinho andando e sendo arrastado assim, arrastando o corpo todo. E depois, no meio da música, tem um sambinha. Isso foi com a batida, né? Que ela é rap, né? Então tem uma batida que me leva muito pro pé. Só que depois, no meio Uhum. da música, tem um sambinha. E aí esse sambinha me fez muito uma abertura de peito, assim. Porque é uma parte que ele fala de batucar. Entra um sambinha rapidinho. E aí eu fiz um movimento de sambar mesmo. E também uma abertura de peitoral, assim. Eu achei bem legal essa parte. E aí no finalzinho, o ritmo vai meio que ficando mais, né, lentinho e tal. E nesse momento o meu corpo ficou mais mole, assim. Eu acho que é a parte que ele fala do swingado, se eu não me engano. Uhum. E aí eu fui fazendo um autotoque também, que eu acho que é um processo de se perceber, né, e tal. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu com você nessa viagem, né? Tipo, de se entender diferente, porque as pessoas estavam te tratando de uma outra maneira que você não tinha experimentado no Brasil. E ao mesmo tempo, esse autotoque foi com carinho, assim. Então, tipo assim, eu não vou ser cruel comigo mesmo como eles são. Eu me trato com carinho. Eu achei que a interpretação do corpo dançante, analisando o que você trouxe, pode ser dessa maneira, assim. E aí, as sensações e emoções. O que me remeteu, né? A melodia, mas também a letra. A ancestralidade, enraizamento, resistência, tradição, reconhecimento e percepção, assim. E eu acho que tem muito a ver com tudo que você trouxe, né? Tudo que você falou, principalmente essa questão da ancestralidade do enraizamento, né? De saber de onde que você veio e de entender que eu acho que é uma parada que a Asa fala muito. Ela é uma filósofa da UERJ que estuda, Uhum. para quem não sabe, né? É uma filósofa da UERJ que estuda filosofia africana. E ela coloca que por acaso somos brasileiros. E eu achei que essa frase dela bate muito nessa letra do Rael, porque a gente por acaso veio para o Brasil, a gente poderia ter ido para outro país, né? Por Sim. acaso a gente tem onde morar, a gente poderia estar em situação de rua. A pensar a população negra nesse sentido de vulnerabilidade, nesse sentido de retirada, né, da África, que é o movimento da diáspora, para quem não conhece, é a percepção, né, da África, né, espalhada por todo o mundo. E aí a letra que eu trouxe fala disso, e eu achei interessante que você falou de viagem. O trecho que eu trouxe é esse aqui. Tem Paris, Paquistão, tem Madrid, tem Milão. Tem Mali, não sei falar isso. Tem Mali. Gabão, tem Mali, tem Gabão, tem Afeganistão. Divididos por classe. Divididos por classe ou por religião. E eu achei que isso é a descrição mesmo, e é um processo também da gente fazer uma descolonização, de entender a nossa origem, né, de tudo, assim, e aí fazer essa visão, assim, dessa percepção do nosso corpo é muito forte, assim, faz uma diferença muito grande para nossa concepção de mundo e de relações, para a gente conseguir racializar tudo que a gente vive, né? Sim. Foi essa que bateu pra mim. Foi essa que bateu pra mim. Eu ia acrescentar uma outra coisa, mas eu acho até que eu perdi. Eu até abri a letra aqui para não perder, mas como é tanta coisa que ele fala. Ele fala de nomes de várias cidades, né? E diferentes estados também. Aí ele acaba citando Meriti também. Eu fiquei muito feliz. Tem um momento que ele fala: tem aqui, tem ali, Piauí, Malawi, Miriti, Japeri, Caxambu, Pacaembu. Aí ele vai seguindo. Então eu fiquei. Que é isso, né, cara? A gente que é de São João, a gente é da Baixada, né, cara? Da Baixada, ninguém lembra da gente. Então quando a galera lembra da gente, fala assim: caralho, ela fala São João, mané. Não, maravilhoso. Não, eu fico feliz a vez quando falam Meyer nas músicas, imagina. E, tipo, nem é tão, né? Não é na Baixada, então. Imagina a tua felicidade. Pô, a gente falou assim: caralho, mano. Porra, Meriti, nunca vi. A gente não, né? Eu falei, né? Muito maneiro.
E tem umas outras partes também, assim, que ele fala, já que a gente falou da letra, e que bate. Porra, essa frase pra mim é foda, deixa eu só abrir, mas ela é bem no final. É só observar pra tu ver que tamo por todo lado. Eles podem não gostar da minha cor, mas gostam do meu swingado. Eu acho isso aí, assim, grande de uma maneira, assim. É. Só observar pra tu ver que tamo por todo lado. Eles podem não gostar da minha cor, mas gostam do meu swing. Porque, cara, isso fala muito, né? Isso fala muito das religiões de matriz africanas que hoje são bem brancas, né? Isso fala muito sobre o carnaval de rua, que quando a gente fala de carnaval de rua, a gente tá falando de qual carnaval? Qual carnaval do centro? É isso, né? Pra quem? Os pretos estão lá, estão trabalhando, tá ligado? A maioria deles. E em vários momentos eu tô na rua curtindo e a galera acha que eu tô trabalhando, pra tu ver como é que é muito louco, né? Galera, no carnaval direto, pô, assim, todos os anos, né? Não vou dizer todos os dias do carnaval, mas todos os anos alguém me confunde com camelô, tá ligado? Eu não tenho problema nenhum com camelô. Inclusive, cara, enorme respeito. Não é uma categoria de trabalhadores, talvez, formal, mas é isso, né? É quem serve a gente. Foi mal, assim. A gente tem que ter um enorme respeito e as pessoas não têm respeito dobrado, assim. Não tem respeito com quem tá lá e não tem respeito com quem nem é camelô. Porque eu não tenho problema com ser camelô, mas, brother, eu sei que você tá falando que eu sou camelô achando que eu sou camelô porque, na real, porra, preto, na rua? Ah, tu não tá no carnaval, não, pô. Tá trabalhando, tá ligado? É muito escroto, assim. Os espaços são muito embranquecidos porque a nossa história fala isso, né? Porque, na verdade, o processo de eugenia, será que ele acabou? Né? É uma pergunta mesmo, né? Com a pandemia aí rolando. Será que esse processo aí de embranquecimento dos diversos espaços, ele terminou? Porque, na real, é isso, né? A galera flexibilizou agora, mas a gente está vendo a interiorização, né? A periferização, acho que é essa palavra, da pandemia, tá ligado? E aí? Quem é que tá morrendo agora? Por isso vocês querem abrir agora, né? Porque para vocês está suave, né? Os dó da vida, né? Estão tudo agora mais tranquilo e quem tá se fudendo lá é no PAN Meriti, é no PAN de Inhaúma, e por aí vai, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento mesmo, assim. Às vezes é papo de chato, mas foi mal, né? Não é assim pra ser legal. Não falaram pra mim que era pra ser legal mesmo. Tem que ser chato às vezes mesmo, né? É isso. Sim. Não, com certeza. Você colocando isso me lembrou um trecho do show dos Racionais, que ele fala, esqueci o nome do cara, Mano Brown. Que o Mano Brown fala assim: pô, cara, eu tô falando da minha realidade. Vocês acham pode ser chato pra vocês ficar falando toda hora de violência, ficar falando toda hora de racismo? Pô, mas eu vou falar de quê? Eu vou falar do que eu vivo. Essa é a minha Uhum. referência, essa é a minha história, então eu vou trazer. E aí eu fiquei assim, tipo, caralho, foda, porque aí a gente começa a ficar nesse processo também, tipo, ai, não vou falar porque já falei demais. Ah, porque. Aham. Não, mano, você tem que falar do que você vive. Você trouxe teu funk, você trouxe a memória da tua avó e tal, e agora você vai trazer, porque, enfim, faz parte da tua história, entendeu? E é importante a gente Uhum. lembrar quem a gente é, porque a gente começa a frequentar esses espaços também do centro, né, da galerinha Zona Sul, assim, e a gente fica, porra, e aí? Mas só tem branco aqui, e aí, sabe? Eu acho que a gente começa a ficar um pouco confuso. E quando a gente olha para nossa história e nas suas músicas, você trouxe isso, a gente se enraiza, tá ligado? E aí a gente não fica flutuando por aí perdido, a gente sabe a nossa sustentação. Isso faz muita diferença. É, Enfim, gostei bastante dessa música, não conhecia. Não conheci, não? Porra, que ótimo. Não. Foi ótimo também, gostei. E aí, nós vamos Música para a linda. quarta e última música. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de live, então eu vou deixar a gente entrar nessa daqui, na quarta música nessa live daqui, e quando estiver caindo, interrompendo, a gente fecha, tá bom? Essa música é Beleza. maravilhosa, tenho certeza que a gente vai fazer mais uma terceira live para continuar falando dela, porque ela é. Ui, meu coração. Chorei muito ouvindo ela hoje. É, porra, Qual eu é a imagino. última música? Cara, é o samba da Mangueira de 2019, da Estação Primeira de Mangueira 2019. E eu acompanhei, assim, eu tive, vou dizer privilégio, não costumo reivindicar privilégio, porque é isso, né? Não tem muito porquê, não faz muito sentido pra mim. Mas eu acho que eu fui muito privilegiado porque, na verdade, os compositores são pessoas que eu conheço, um casal de amigos, chama Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo. Então eles são dois compositores. A Manu da Cuíca, especificamente, toca cuíca com a gente lá no Comuna que Pariu. Para quem não sabe, eu faço parte de um coletivo que se chama do Comuna que Pariu, né? Uma das plataformas nossas é o bloco em si. E aí a Manu toca com a gente. Então, cara, basicamente é o samba de uma amiga na Mangueira, tá ligado?
uma amiga não, uma camarada, né? Não é minha amiga de frequentar minha casa, mas é uma pessoa que é isso, né? A gente milita junto. Então, uma felicidade, assim, eu pude acompanhar todo o processo eu não sei se vocês, né, que não sei se todo mundo frequenta ou se todo mundo sabe, mas como na pedagogia ensina pra gente que nada é óbvio, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, o processo de samba, de disputa de samba nas escolas, elas se dão tipo campeonato de futebol, campeonato em fases. Então tem fases eliminatórias. E aí meio que uma vez por semana saem dois, ou então quando tá mais perto da final saem um de cada vez. Então eu participei, eu fui nas oitavas, fui nas quartas, fui nas semi e fui na final do samba, nessa disputa de samba da Mangueira. Justamente porque era da Manu, a gente falou assim, vamos lá, porra, vamos apoiar o samba da Manu, né, nossa camarada. Então assim, eu tive algumas, cara, eu vi muita coisa que eu demorei pra caramba pra ver na vida. Eu vou daqui a pouco listar isso. E eu vi muita coisa também que, na verdade, eu já vi. E eu não sei nem explicar onde eu vi, porque eu não vi fisicamente, tá ligado? Eu não vi com o olho, eu vi, não sei, mano. Não sei mesmo, assim, dificuldade pra responder. Eu não sei se é um campo ancestral, se é um campo espiritual, mas eu vi muita coisa que eu só ficava de bobeira, tá ligado? Só silêncio e dançava pra caralho, porque na disputa de samba a gente também foi com essa função, né? Porque a disputa de samba ela tem um lance das torcidas, né? As pessoas que estão ali comprar o teu samba ou não. A comunidade comprar o teu samba ou a comunidade, não necessariamente quem mora lá, mas quem frequenta lá. Então tem muito isso, né? Por exemplo, eu falei com vocês que minha avó é fundadora da Unidos da Ponte. Uma das, né, fundadoras, idealizadoras. Eu lá em São João, só para abrir um parênteses, eu morei num bairro chamado Vila Norma, que é um bairro vizinho à cidade de Nilópolis, a Nilópolis, né? E é onde se encontra a escola, né? Já falou de Nilópolis. E aí eu lembro de, assim, criança, por exemplo, uma coisa que eu consegui acessar e depois na Mangueira eu vi de novo nesse período do samba da Mangueira, cara, rolavam muitos ônibus, assim, o que acontecia? A pessoa que estava bancando um dos sambas, bancava um ônibus para levar uma galera pra quadra, porque dentre os vários sambas, tem um momento que, cara, quando tá o teu samba sendo cantado, sendo puxado, o ideal para que samba na diretoria, né, samba é maneiro, o ideal é que as pessoas estejam cantando pra caralho, ou seja, pensa na visão do dirigente. Fala assim, pô, qual o samba que eu vou escolher? É o samba que pegou, né, nessa coisa informal. Pô, o samba que pegou, pô, tá na boca da galera. Então, tá na boca da galera, nem sempre é um movimento espontâneo, né? Às vezes é um movimento articulado, né? Ou seja, a galera pegava e rolava isso, né? E botava um ônibus lá na Vila Norma, 2, 3 ônibus, levava uma galera, tipo assim, a gente estudando, né? Eu fiz isso uma ou duas vezes, mas minha mãe fazia direto que rolava dinheirinho, rolava assim, a galera pagava a cerveja do dia e tal. Então rolava uns lances dele. Mas assim, a diversão também acaba sendo entretenimento, a galera estudava o samba ali na hora, porque assim, não necessariamente era amigo do cara. Era quem, né, chamou, porra, faz um favor, tá ligado? Pô, quebra essa pra mim que eu te pago a tua cerveja. Basicamente é essa história. E aí, falando especificamente do samba da Mangueira, né, essas coisas todas que eu vi, desde a minha história e coisas, né, de outros campos, comparados com o a Mangueira, eu vi muita gente assim, cara, nunca vi tanta gente preta, retinta, tá ligado? Nunca vi, não. Eu acho que sim, já vi, mas aquele dia eu vi pra caralho também. Porque é isso, né, mano? A Mangueira literalmente desceu pra quadra. Não vou dizer que toda, porque é isso, né? A gente tem movimentos evangélicos, né? Movimentos de pessoas moralistas e por aí vai, então nem todo mundo compra, né? Nem todo mundo da Mangueira compra. Mas ainda assim eu vi muita gente que era da Mangueira ali descendo ali no buraco quente, tá ligado? Pra vir ali à direita pra Mangueira. Mano, assim, muita gente preta, muito negro, negro. Assim, e isso foi muito importante pra mim, porque eu vi isso e falei assim, cara, é a Mangueira, brother. Não é o quilombo, não sei das quantas. A galera tá aqui, mano. A galera mora ali do lado da UERJ. A galera, sabe, é um morro do lado da UERJ, do lado do Maracanã, do lado de uma via muito importante, pensando no trânsito da metrópole, tá ligado? Ou pensando, né, uma das ruas mais importantes, que essa rua vai ligar ao centro-zona norte, né? É a continuação da Presidente Vargas ali, a Rádio Oeste. Então você tem uma série de elementos que pra mim foram, assim, sabe, quando tu vai linkando, a Nazaré, tu fala assim, caralho, mano, pode crer. Assim, eu comecei a entender um pouco mais do que eu já via todo dia. Todo dia eu vejo a Mangueira. Outra parada, tu vê a galera da Mangueira e tu se envolver. Tá travando? Travou um pouquinho. Mas vai, pode voltar, já foi, já voltou. Tá de boa? Tá rolando? Então, eu tava falando que eu vejo muita Mangueira e, assim, foi muito importante ver esse processo, por exemplo, da galera descendo, me reconhecer, né, em várias outras pessoas. E é isso, né, cara? Pra gente que é caramelo, já que a gente tava falando de caramelo, só tô falando assim porque eu justamente tô falando com você, hein, Raíra.
quando a gente fala de caramelo, assim, é muito importante também a gente ver outras pessoas, digamos assim, não vou falar mais preto do que a gente, não é isso, mas de uma tonalidade mais escura mesmo, né, cara? Porque somos todos pretos, mas somos pretos e aí, ao mesmo tempo, a gente não é tão parecido assim. Como várias práticas de racismo colocam a gente, né? Ah, preto tudo é igual. Quantas vezes eu não falaram que eu era igualzinho ao maluco e o maluco não tinha nada a ver comigo, tá ligado? Nada a ver, só porque o maluco era preto, tá ligado? Isso rola assim, que nem água. Que nem... Kaique, tá travando. Kaique. Eu vou te perguntar. Ah, eu ia perguntar agora se ele tava travando para vocês também ou só para mim. Eu vou aproveitar para encerrar então a live que já está em cima da hora dela fechar e aí eu vou criar outra, ver se ele chega mais perto do Wi-Fi, alguma coisa assim para